Boa noite, irmão e irmã. Estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar o Senhor, engrandecê-lo e agradecê-lo por todos os feitos e também pelo que Ele é. Vamos começar com uma leitura no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 8 e 9. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8 e 9. A palavra do Senhor diz: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Vamos orar? Deus, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Estamos aqui para adorá-lo, para agradecê-lo e para, mais uma vez, aprender mais sobre ti, Deus. Muito obrigado. Eu oro que o Senhor seja conosco nesse culto, nesse momento de adoração, de louvor, e que o Senhor esteja preparando nossos corações para a mensagem que o pastor Luiz vai estar trazendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar nosso primeiro hino. O nome do hino é Vamos à Igreja. Oh
lembrei de um exemplo de uma pessoa que eu conheci em uma viagem missionária. E eu estava no culto e certa vez estava um grupo de louvor, e algo me chamou a atenção, foi que o líder daquele grupo de louvor era uma mulher que tinha uma deficiência visual. E ela conhecia todos os corinhos, todos os hinos daquele culto de cor. E ela guiava não só a igreja, mas o próprio grupo. Isso me deixou muito alegre, né? E esse hino fala sobre isso. Vamos à igreja louvar ao Senhor. E eu via naquela mulher, naquele exemplo, a alegria de poder louvar ao Senhor. Então, irmãos, podemos sim, em qualquer situação, ainda louvar ao Senhor com muita alegria. Vamos ainda continuar e vamos cantar o hino calmo, sereno e tranquilo. Amém. Hinos muito bonitos, muito lindos. Vamos cantar o próximo hino antes da mensagem. O Rei está voltando. Seu
mensagem. Boa noite, gente. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo em Apocalipse. E o texto que foi lido aqui no capítulo 5, versículo 8 e 9, fala que Cristo Jesus é o único que foi encontrado digno para abrir os selos. No domingo passado nós estudamos sobre o primeiro selo e eu usei o título Paz Mundial. Então nós não entramos diretamente nos selos, tá bom? Mas eu usei aquele primeiro selo falando sobre a paz mundial. Hoje nós vamos dar uma olhada bem aqui em Apocalipse no que diz respeito aos 7 selos, também às 7 trombetas e às 7 taças. E nós vamos ver que o total aqui dá 21 e vamos comparar um com o outro e você vai perceber que um complementa o outro, um parece estar ligado com o outro e não dá a entender bem. Você pode até olhar e falar, mas são 21 acontecimentos separados um do outro. Então nós vamos analisar isto aqui, tá? E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. Então pega aí a sua Bíblia, deixa o livro de Apocalipse aberto. Nós vamos passear aqui dentro do livro de Apocalipse, tá bom? E você vai então ter essa compreensão da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez nesta noite. Pai maravilhoso, abra a nossa mente, o nosso entendimento para compreendermos mais da Tua palavra, ó Deus. Estamos vendo e conhecendo através da própria palavra do Senhor em outros livros que revelam ali Apocalipse, ó Deus, já falavam de coisas que Apocalipse está falando. Então nos dê essa compreensão, essa sabedoria. E aqueles que estão ouvindo e vendo esse vídeo, ouvindo essa mensagem, que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador, que esta seja uma noite aceitável de salvação para tais pessoas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos compreendendo aqui então em Apocalipse o que o Apocalipse vem trazendo para nós. Lembre-se do capítulo 6 aqui em diante, ele vai falar sobre os juízos de Deus. Então nós vamos tratar muito sobre o juízo de Deus. Quando você olha capítulo 6, versículo 1 e 2, nós já aprendemos isso, já falamos sobre isso. Você está vendo aqui e aprendendo que é o anticristo aqui, que se levanta nesse cavalo branco, querendo ser semelhante a Cristo Jesus. E já aprendemos também que esse é um dos objetivos de Satanás, querer ser semelhante a Cristo Jesus e com isto enganar a humanidade. Tá bom? Então por isso ele vem aqui montado num cavalo branco, que ele sai aqui vencendo e para vencer. Não diz que ele é o vencedor, tá bom? Então eu vou ler aqui para você. Versículo 1 e 2 fala: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então Satanás aqui, o príncipe deste mundo aqui, o Deus desse século, ele recebe essa coroa aqui, ele sai para enganar a muitos, querendo ditar ali, através da força, uma falsa paz, querendo unificar aí a humanidade, os reinos, tá bom? Então nós já aprendemos muito sobre isso, tá? Vamos dar uma olhada agora na primeira trombeta, tá bom? Então nós vamos ali para Apocalipse, capítulo 8, tá? Versículo de 2 a 7, você vê aqui, vamos ver se tem alguma comparação, tá bom? Com esse primeiro selo. Ali diz o seguinte, olha só o que diz aqui
capítulo 8, versículo 2 até o versículo 7. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça e o incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. E olha só, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo e mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra. Então a terça parte aqui foi queimada, tá bom? Da terra e das árvores, e também toda erva verde. Então, dentro dessa trombeta aqui que é tocada, você vê destruição. E o cavaleiro que saiu lá do cavalo branco, ele sai também para a destruição, para a batalha, para tentar colocar a força, a paz mundial. Você lembra do que eu citei de Hitler semana passada? Que a princípio todos que estavam à volta de Hitler estavam achando, olha, ele é um homem muito bom, ele está preocupado com a paz, ele não quer guerra. Mas mentira, você viu muito bem o que aconteceu e você conhece a história. Assim também será aqui, tá? Fogo do altar é lançado desde o altar, e sai vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, tá bom? Sai muita coisa ali para destruir terça parte ali da vegetação que temos na terra, tá bom? Talvez aqui essa trombeta ela contribua para a quinta taça, com o terrível aumento das dores, das chagas, que os homens poderiam morder a sua própria língua de tanta dor e estar blasfemando contra o nosso bom Deus. Ali fala de chagas malignas nos adoradores do anticristo, com o sinal deles. Pode colocar aí para mim, por favor, Apocalipse capítulo 16. Veja ali, versículo 1 e 2. Aqui nós já entramos aqui na taça, tá bom? A comparação com a primeira taça. Então, capítulo 16, versículo 1 e 2. Olha só o que diz ali. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Então, meus queridos, veja que tudo que o mundo tem passado até hoje não vai se comparar nem um pouco com a tribulação do período depois do arrebatamento da igreja. Então, olha, Satanás ele vem trazendo ali, através do anticristo, uma falsa paz. Mas uma falsa paz que ele vai tentar colocar essa falsa paz com guerras, com lutas. E a ira de Deus já vai começar sendo derramada sobre a humanidade, aqueles que forem deixados para trás aqui, aqueles que não querem se converter ao cristianismo, então esses vão estar sofrendo e sofrendo bastante.
Eu gostaria de levar você agora para o segundo selo. Quando o segundo selo ele é aberto e nós precisamos voltar para Apocalipse aqui, capítulo 6, tá bom? Versículo 3 e 4 diz o seguinte: quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Está vendo aqui? Batalha, destruição, os homens se levantando para matar um ao outro. Este é o cavaleiro aqui, do cavalo vermelho. Esse é o juízo de Deus sendo derramado aqui na humanidade. E com isto, você pode ver também a segunda trombeta, que ela é igual, idêntica à segunda taça. Como que montanha em fogo é lançada no mar, ali nós podemos ver. E 1/3 ali do mar torna-se em sangue, destruídos ali 1/3 de suas criaturas e também daqueles que estiverem lá. Vamos para Apocalipse capítulo 8, dê uma olhada nesta segunda trombeta aqui e veja a comparação aqui, meus queridos. Então, Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e 9, veja aqui o que diz ali. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Aqui parece estar falando de um vulcão, né? Nós já temos visto isso aqui na história, né? Não é longe de mim e de você, não. Você deve ter visto já um vulcão em erupção e ele lançando aí fumaças, lançando aí chamas e as larvas indo para o mar. Olha, em proporção ali que não se assemelha a nada ao que está se descrevendo aqui com esta segunda trombeta aqui, que é tocada, que ela se assemelha também, como eu disse para você, com a segunda taça. Aqui refere-se a criaturas e animais, né? E plantas marítimas, tá bom? Que habitam ao mar, tá? Como também aos homens, você viu? Que a terça parte das naus, aquelas que estiverem ali nas proximidades, vão ser destruídas também. Mas dê uma olhada comigo na segunda taça. Olha, então nós estamos vendo, já vimos o primeiro selo, a primeira trombeta e a primeira taça. Agora nós estamos vendo o segundo selo, segunda trombeta, e vamos para a segunda taça, que está em Apocalipse capítulo 16, no versículo 3. Quando você olha aqui Apocalipse capítulo 16, ali no versículo 3 fala sobre o segundo flagelo aqui, tá bom? A segunda taça. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Puxa, agora a destruição, né, com a ira de Deus sendo derramada aqui no mar, você vê que é destruído tudo. E ele fala com todas as letras aqui que agora, antes, veja que morreu uma terça parte. Agora, com o cumprimento da ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade, porque não tem se dobrado a Deus, tem sofrido grandemente. Por isso, meu querido, nós advertimos
até demais para que você entregue sua vida a Cristo Jesus, para que você se converta. Você acha que a destruição que o coronavírus está trazendo para o mundo está sendo demais? Isso não se compara, meu querido, a nada com as destruições que virão. Então preste atenção, você não deve ser desavisado, viver como alguém que, olha, isso não é verdade. Hoje pela manhã estava pregando aí sobre a vida após a morte e vimos que é incoerente o ser humano chegar e falar, olha, não existe vida após a morte. E talvez você possa falar, essa história de juízo final, minha avó, minha bisavó já falava sobre isso e até agora nada. Se aperceba da verdade, dê crédito à palavra do nosso bom Deus, tá? Também vamos voltar aqui para o capítulo 6, porque nós vamos falar agora sobre o terceiro selo. Terceiro selo, a terceira trombeta, e também vamos falar sobre a terceira taça. Tá no terceiro selo aqui, então, Apocalipse, capítulo 6, você vai ver isso, versículos 5 e 6, olha o que diz ali, o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Opa, aqui já dá para entendermos um pouco do que ele vai falar aqui. Vai falar sobre alimentos, falando de balança aqui, tá bom? A balança que é usada em mercados, né, para pesar os alimentos. E olha o que ele complementa ainda, versículo 6, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, esse cavaleiro aqui, o terceiro cavaleiro desse selo aqui, o cavaleiro no cavalo preto aqui, ele sai com esta balança na mão e sai para destruir os alimentos. Para destruir os alimentos. E veja, olha, quando ele cita aqui que uma medida de trigo por 1 denário é um dia de um trabalhador. Quanto que um profissional na média ganha por dia hoje? R$200? R$250? É o que vai custar uma medida de trigo, 3 medidas de cevada, né, que vale menos que o trigo aqui. Mas veja a escassez que vai passar. Quando o coronavírus começou a assolar, né, a região lá do Japão, da China, chegando ali para a Europa, então começou a se preocupar muito, né, o que será dos nossos alimentos? Vai faltar alimento. Houve uma grande corrida, né, aqui no Brasil para os mercados, para comprar gás, com medo, né, da escassez. Isso não se assemelha a nada, meu querido, ao que vai acontecer no período da tribulação. Veja aqui, Satanás, através do anticristo, vai querer estabelecer uma paz, mas vai ser uma falsa paz. E Deus, como Deus agiu lá no Velho Testamento, quando Israel estava cativo lá no Egito, lembra? Quando Deus mandou as pragas para fazer com que Faraó quebrantasse o seu coração, e ele não quebrantou o seu coração perante Deus. Aquelas lá eram um pré-anúncio do que virá, do que vai acontecer na tribulação, meu querido. Então, se você está aí ouvindo essa mensagem, vendo essa pregação, olha, não endureça o seu
coração. Crentes, salvos em Cristo Jesus, vamos fazer aquilo que cabe a nós fazermos, vamos anunciar o evangelho de salvação, que pode libertar o ser humano e lhe dar a esperança de vida eterna, porque há vida, existe vida após a morte, meus queridos. Então, esse terceiro selo vem tratando sobre isso. Agora, vamos olhar a terceira trombeta. Terceira trombeta, que vai falar também ali de uma estrela de absinto, em fogo, que cai sobre os rios e fontes. Um terço das águas doce vai tornar-se amargas. Isso está em Apocalipse capítulo 8. Vamos ver ali, Apocalipse capítulo 8 trata aqui das trombetas, tá bom? Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11. Vou ler aqui, está sendo projetado aí também para você, mas acompanhe, 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então veja que aqui não é mar, que está falando de água doce, tá bom? Água potável, tá? Das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto. A terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessa água, porque se tornaram amargas. Parece que se tornaram venenosas essas águas aqui, né? E o ser humano ainda ousou, né, tomar essa água aqui. Por isso sofreram, tá? Vamos comparar agora com a terceira taça, que está aqui no capítulo 16, tá bom? Então você vira lá, vai para o capítulo 16, está sendo projetado aqui também, versículo 4 até o versículo 7, olha o que diz ali, o terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas, dizendo: Tu és justo, tu que és o que eras, o santo, pois julgastes estas coisas, porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Meu querido, Deus não é injusto em nada, Ele criou o homem perfeito e colocou o homem no melhor lugar, no paraíso. No entanto, o homem veio a pecar contra Deus, desobedeceu a ordem de Deus, e nós sofremos agora o juízo de Deus. E olha, se você não se dobrar a Cristo Jesus, meu querido ouvinte, você vai ser deixado para trás. Se Cristo voltar no nosso período para arrebatar a sua igreja, eu vou subir. Os membros e frequentadores da Igreja Batista Betel que se converteram a Cristo Jesus e todos aqueles que se converteram a Cristo Jesus estão espalhados pelo mundo, vão subir com Cristo Jesus. Mas você será deixado para trás. O que você está fazendo com a mensagem que você tem recebido de Cristo Jesus? Converta-se do seu mau caminho. Entregue sua vida a Cristo Jesus, porque os dias na tribulação serão penosos. Crentes em Cristo Jesus, olha, vamos unir a nossa força, vamos avançar com o Evangelho, vamos proclamar as boas novas de salvação, para que outras pessoas, muitas outras pessoas se convertam também, porque será triste, e Deus, Ele não vai ser injusto em nenhum momento. Você está vendo aqui o que os anjos estão clamando aqui? Senhor, o Senhor é justo com tudo isso.
Olha, os homens, eles verteram o sangue dos santos. Aqui está falando daqueles que pertencem a Deus desde lá do Velho Testamento, do povo de Deus, todo aquele ser humano que entregou a sua vida, confiou nesse Deus eterno, como também do período da igreja aqui, da morte de Cristo Jesus até agora, que sofreram. Não seja deixado para trás, para você enfrentar a ira de Deus, meu querido. Você acha que Deus está sendo injusto agora, deixando coronavírus solto pelo mundo? Não, de forma alguma. Ele quer chamar a sua atenção, quer chamar a atenção daqueles que não se dobraram ainda a Cristo Jesus. Mas vamos prosseguir aqui no estudo da palavra do nosso Deus, porque nós vamos ver agora o quarto selo, a quarta trombeta e também a quarta taça, tá bom? O quarto selo aqui fala do cavalo amarelo. Vamos voltar aqui para capítulo 6? Então lembra, capítulo 6, capítulo 8 e capítulo 16 tem sido a base aqui para o nosso estudo, tá bom? Então capítulo 6, versículo 7 e versículo 8, olha só o que diz aqui. Capítulo 6, 7 e 8, o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Meus queridos, olha, se já no primeiro selo, na primeira trombeta e na primeira taça, começou-se a destruição, morte, imagine chegando agora no quarto selo, na quarta trombeta e na quarta taça. A morte, ela já está vindo aí na sociedade. Hoje nós vemos, né? Estamos vivendo na realidade, né? Um cemitério aberto por causa da Covid. Imagine a mortandade nesse período aqui. Hoje nós já olhamos e vimos alguns países, as pessoas tendo que deixar os seus mortos na calçada e ficar esperando, então que fosse lá os órgãos competentes, né, para pegar aquele cadáver, aquele caixão e levar para ser enterrado. Imagine nesse período aqui, como a morte vai ser tão terrível na vida da humanidade. E sabe qual é a consequência de tudo isso daqui? É o que o versículo está se referindo aqui sobre o finalzinho dele. Eu só gostaria de chamar um pouquinho a atenção para o final, tá? Porque ele fala aqui a quarta parte da terra para matar, tá bom? Então, sobre a quarta parte, você divide aí a humanidade que estiver naquele período em 4, a quarta parte vai morrer com este selo aberto aqui, tá? Então, vamos fazer aqui uma estimativa. A igreja vai ser arrebatada, milhões e milhões de pessoas vão ser levadas para o céu, tá? Vamos supor, se nesse período aqui, que tem aí 10 bilhões de habitantes aqui no mundo, 2,5 bilhões vão morrer com a abertura desse selo aqui. Então a mortandade vai ser demais. Hoje no mundo a Covid não levou por enquanto o quê? Não chegou a tanto assim, imagine só, né? Não é nada, né? 1 milhão de pessoas perderam a vida até agora.
Agora imagine 2,5 bilhões por conta da abertura de um selo vão estar morrendo. É muita coisa, meus queridos. É muita coisa. Você sabia que em período de guerra, tanto da Primeira Guerra Mundial quanto da Segunda Guerra Mundial, o que se proliferou de ratos por causa dos cadáveres espalhados pelos campos de batalhas e nas cidades que eram alvejadas ali por tropas inimigas, o quanto de rato que surgiram e quantas doenças essas feras levaram para a humanidade. Foi muito. Imagine nesse período aqui, talvez as feras aqui que João estava vendo aqui, além das bestas feras, né, que estão saindo aí da mata e procurando a comida, né, talvez sejam esses ratos aqui também que vão levar o que mais mortandade através das pestes. Mas vamos ver a quarta trombeta, tá bom? Que ela é igual à quinta taça. Vamos dar uma olhada ali, tá bom? Capítulo 8, versículo 12 e 13. Capítulo 8, versículo 12 e 13, onde diz o seguinte: a quarta trombeta aqui. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes de trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Puxa vida, olha, a destruição já está sendo grande. E o anúncio aqui olha gente, isso não é nada, ai, coitado de vocês. Meu querido, isso não leva você a reconhecer a soberania de Deus? Eu espero que sim, espero que sim. O sol aqui está dizendo que vai tostar os homens, os seres humanos. Olha, parece que vai haver um cataclisma aqui, que o sol ele parece que vai se inclinar, ou talvez a terra se inclinar, talvez 1 grau em direção ao sol, ou do sol para com a terra. Isso já vai ser suficiente para as temperaturas aumentarem drasticamente. Sabia disto? E é o que a palavra de Deus está declarando aqui. É o que ela está declarando aqui. Vá agora para o capítulo 16. Capítulo 16. Olha ali, capítulo 16, versículo 8 e 9. Veja aí, vou ler aqui o que eu acabei de falar aqui para você, porque aqui fala sobre a taça, tá bom? A quarta taça, que é a derramada aqui. Vamos lá. Capítulo 16, versículo 8 e 9. Falando sobre o quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado a queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus. Veja, os homens, ao invés de se converterem a Deus, vão blasfemar, vão falar mal de Deus, vão xingar a Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Deus tem autoridade sobre esses flagelos, nada foge do seu controle. E também ele continua: e nem se arrependeram para lhe darem glória. Meu querido,
Hoje é o momento, é a oportunidade para você dar glória a Deus, para você se arrepender dos seus pecados. Amanhã pode ser mais difícil. E no período da tribulação vai ser pior ainda. Se você tem o seu coração duro para com Deus hoje, imagine no período da tribulação, meu querido. Então, se converta a Deus, se converta a Deus. Vamos para o nosso quinto selo. Quinto selo. Olha ali o quinto selo. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 11. Vai falar sobre o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Tá? Continua. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Aqui, meus queridos, são os salvos no período da tribulação. Olha, hoje nós vivemos o período da graça. E viver como um cristão hoje não necessariamente quer dizer que você vai pagar com sua vida. Já tivemos muitos mártires. Hoje pela manhã eu citei sobre um mártir que morreu por causa de pregar o evangelho. Mas esse não é o comum. Tem alguns países, um ou outro país, que tem sim uma grande perseguição e pessoas lá perdem sua vida por ser cristão. Mas esses aqui, no período da tribulação, olha, tem aqueles que já morreram, perderam sua vida, estão lá perante Deus e vão clamar: Senhor, até quando o Senhor vai deixar isso acontecer? E o consolo para eles: olha, é o seguinte, nós precisamos esperar o tempo cumprir, e aqueles que vão receber Cristo como Salvador e vão ser mortos. Se você vai viver no período da tribulação, olha, a morte para você, eu posso dizer aqui que é quase que certa. Se você vai viver lá e vai se converter a Cristo Jesus, vai ser quase que certo. Mas não fique pensando: então eu vou viver lá e não vou me converter. Muitos vão morrer, muitos descrentes vão morrer, tá bom? Como eu disse para você, vimos no selo anterior, meu querido. Mas vamos dar uma olhada na quinta trombeta também, que ela é igual e se assemelha à quinta taça, tá bom? Isso está ali no capítulo 9, agora capítulo 9, saímos do capítulo 8, tá bom? Vamos para o capítulo 9, para falar ali sobre a taça, tá bom? Ou, desculpe, a trombeta, que se assemelha à quinta taça ali. Então vamos lá, capítulo 9. Só vou ler aqui o versículo 1, depois na sua casa você pode ler todinho, que vai até o versículo 12, tá bom? Não vai dar para a gente ler tudo aqui. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, tá bom? E aí tem toda a descrição aqui, esse abismo aqui, ele é aberto, tá bom? Essa estrela, ela cai aqui, tem essa chave, abre o poço do abismo, fumaça escurece o sol, o ar, tá bom? De onde vem ali, a Bíblia declara aqui gafanhotos, tá bom? E fala que eles têm um rei aqui, Adon, Apolion, tá? Aqui na descrição fala sobre isso, quando você lê na sua Bíblia você vai ver isso, que eles atormentam durante 5 meses. 5 meses, tá bom? E somente, tá? Aqui, os selados, que não sofrem,
com isso, tá? Aqueles que foram selados por Deus para um determinado propósito. E nós vamos ver isso daqui a pouco, tá? Agora vamos ver a quinta taça, tá? Que ela é igual aqui à quarta trombeta, tá bom? E também a quinta trombeta. Vai falar ali de escuridão sobre o reino da besta, pelas chagas, pelas dores, homens mordendo as línguas, blasfemam e não se arrependem. Capítulo 16. Vamos aqui, capítulo 16. Olha só, capítulo 16, versículo 10 e 11. Onde diz ali: o quinto flagelo derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Que coração duro aqui dos homens sem Deus, que talvez seja o mesmo coração seu hoje, meu querido ouvinte. Então você precisa se arrepender, precisa deixar a sua vida de pecado, se voltar para Cristo Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Porque se você pensa que os dias são maus, não se comparam em nada com o que está por vir. Não se compara em nada. Vamos para o sexto selo, que é semelhante aí à sétima trombeta e também à sétima taça, tá bom? Então, olha só, estamos fazendo um paralelo aqui, estamos vendo o que se assemelha, tá? Então, ali dentro do sexto selo, capítulo 6, você vai ver aqui versículo, começa aqui no versículo 12, vai até o 17, não vou poder ler todo ele aqui, só vou ler o versículo 12, onde fala ali: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Aqui, só um parênteses aqui, você já viu quando um vulcão está lançando a sua fumaça no céu? Já viu, né? Já deve ter visto, sim, nas reportagens de um vulcão que voltou em atividade e lançou. O céu fica escuro, o sol você não consegue ver, você às vezes enxerga ele, mas enxerga ele como se colocasse um saco na frente, né? Um saco de estopa, você só vê uma bola amarela. É essa descrição que ele está fazendo aqui e vai descrevendo tudo isso aqui. Então, grande terremoto, sol negro como saco de silício ou de crina, lua como sangue, estrelas caem sobre a terra. O céu, é interessante que fala que o céu é enrolado como um livro, como um pergaminho, né? Essa é a visão de João, da qual nós não podemos nem dimensionar o que é isso, né? Parece que o céu, de repente, ele some, né? Por tanta tragédia, tanta cataclisma que está havendo aqui no mundo, na terra, tá bom? Montes e ilhas sendo removidas, sendo movidos aqui de lugares, e até aqui os reis, línguas aqui estão blasfemando contra o nosso bom Deus. E olha, não se arrependem. O sexto selo, como ele se parece como a sétima trombeta, tá bom? E as 7 taças aqui, você pode ver tudo isso, tá bom? Tudo isso. Os homens, eles vão se esconder em cavernas, vão ficar em cavernas escondidos, e eles vão pedir a morte, vão pedir para que os montes caiam sobre eles, mas não vão conseguir. Parece aqui
que o ser humano vai tentar tirar a sua própria vida, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Como vai acontecer isso, nós não sabemos. Mas a Bíblia declara muito bem isto aqui. Vamos ver a sexta trombeta ali, tá bom? Vamos aqui para Apocalipse capítulo 9. Capítulo 9, versículo 13. Olha só, capítulo 9. A quinta trombeta aqui, ela é uma descrição extensa aqui dela, tá bom? Vai longe, mas não vai dar para a gente ler todinho aqui, tá bom? Mas veja ali, Apocalipse 9, versículo 13. Olha só o que está dizendo aqui. A sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Só o 14, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então veja que mais destruição vai ser trazido sobre a terra. Aqui os poderes celestiais aqui, ao comando do nosso Deus aqui, esses anjos que estão amarrados aqui, quando a Bíblia fala anjos amarrados, parece que entender que são anjos caídos e que estão ali doidos para trazer destruição. Nós não temos uma compreensão clara de por que esses anjos aqui estavam amarrados, mas foram soltos para fazer o quê? A gente vê aqui na descrição que o Eufrates, o rio Eufrates, ele seca, tá? Espíritos imundos aqui congregam os reis da terra em Armagedon. Já ouviu falar sobre a batalha de Armagedon? Domingo passado eu falei sobre isto, na mensagem, onde falamos ali sobre a falsa paz mundial, que vai culminar o quê? Numa grande batalha, e aqui essa taça, ela descreve essa grande batalha, tá bom? Também é interessante porque aí então, dentro da descrição aqui de Apocalipse, nós temos alguns parênteses. O que é isto? Para de falar um pouco ali sobre a destruição em si, sobre o juízo de Deus que está sendo derramado na humanidade, tá bom? E faz alguns outros relatos, como por exemplo, se você volta para o capítulo 7, a gente estava no capítulo 6, né? Terminando ali o capítulo 6. Se você vai para o capítulo 7, você vê um parênteses. O que nós temos aqui? 144 mil judeus, tá? Judeus mesmo, naturais ali, 12 mil de cada tribo, das 10 tribos que são listadas aqui, que vão estar servindo ao nosso Deus com um propósito: pregar o evangelho no período da tribulação, e o anticristo não vai poder tocar neles. Qualquer outro crente que se converta lá naquele período, o anticristo é até permitido que ele chegue até tirar a vida dessa pessoa, mas nos 144 mil não, são convertidos aqui num período da tribulação, judeus, porque eles vão pregar principalmente para a nação judaica, para que eles se convertam, mas vão estar pregando também para o mundo todo, para o mundo inteiro, tá bom? E também, dentro desse parênteses aqui, do versículo 9 até o versículo 17 do capítulo 7 aqui, tem uma grande multidão, uma multidão incontável dos salvos, martirizados na tribulação. Olha, muitos vão se converter. Talvez você seja um, meu querido, que está ouvindo essa mensagem aqui hoje, ainda não se converteu, vai continuar com o seu coração duro, Cristo vai voltar, vai arrebatar a sua igreja e você vai se dar conta e vai se converter. E, olha, como eu já disse, é triste, mas talvez você vai perder a sua vida ali. E aí você vai fazer parte, louvado seja Deus por isso,
tá bom? Aí é onde está a nossa esperança. Dessa multidão incontável aqui, que aparece lá na presença de Deus. Isso é muito interessante, tá bom? Então, nós temos também um parênteses das trombetas, tá bom? As trombetas ali, elas estão sendo tocadas, mas de repente há um parênteses ali, tá? Eu só vou citar aqui para você, Apocalipse capítulo 10, versículo 1, vai até o capítulo 11, versículo 2, você vê que um livro, ele é trazido do céu por um anjo. Então há esse parênteses aqui, está tudo acontecendo aqui na terra, destruição e destruição. Há esse parênteses, do capítulo 11, versículo 3 até o versículo 14, você vê as duas testemunhas, dois grandes homens de Deus, que ainda não passaram pela morte. Eles vão ser mandados por Deus aqui nesse período da tribulação, tá bom? Para testificar, para demonstrar sinais, como Moisés fazia lá no Egito. Eles vão ter esse poder também, e esses homens depois, para o final ali, vai ser dada a autoridade ao anticristo tirar a vida deles e colocar eles em praça pública, e o mundo todo vai ver. Hoje é muito fácil, né? Você vê o que acontece lá na China. Alguém está sendo roubado lá e de repente os noticiários, né? Você puxa aí no seu celular, você pode ver o que está acontecendo lá. É o que vai acontecer também com eles. Outro parênteses ali do capítulo 12, versículo 1 a 17, vai falar sobre a mulher e o dragão. Mais para frente nós vamos estudar sobre isso, tá bom? Também capítulo 13, versículo de 1 a 10, a besta que sobe do mar. Opa, aqui é o mar aqui representando as nações, e essa besta aqui é para adorar o anticristo, tá bom? Também capítulo 13, versículo 11 a 18 vai falar sobre a besta que sobe da terra, tá bom? Que vai, um líder político que vai estar surgindo ali. Também Apocalipse capítulo 14, versículo de 1 a 13, vai falar sobre o Cordeiro e os seus remidos, sobre o Monte Sião. Monte Sião é lá na Palestina, é onde Jerusalém vai estar sitiada, vai estar lá, vão estar realmente tomando posse daquilo que lhes pertence, lembra-se, de uma maneira astuta. Tá bom? De uma maneira astuta pelo o anticristo, tá? Que vai querer estabelecer uma falsa paz e vai fazer um falso acordo com Israel. Então é esse Monte Sião que está sendo citado aqui. E também tem uma pausa aqui, tá bom? Entre as trombetas aqui, que é do capítulo 14, versículo 14, que vai falar sobre a ceifa, aqueles que vão ser ceifados aqui, ou seja, vão ser ganhados pelo testemunho, tanto das duas testemunhas quanto dos 144 mil que vão estar pregando o evangelho, tá bom? E tem também o parênteses das taças. Até então as taças estavam vindo em sequência, mas agora há um parênteses, capítulo 17, capítulo 18, onde vai falar sobre a queda da Babilônia. É um reino revivido que vai estar surgindo ali, tá? Então nós podemos ver tudo isso, tá bom? E meus queridos, nós vamos agora para o próximo e o último selo, tá bom? O próximo e o último selo aqui, tá? Que está aqui em Apocalipse, capítulo 7, capítulo 8, desculpe, capítulo 8. Então, Apocalipse, capítulo 8, vai falar sobre o sétimo selo, e aí nós vamos ver também, tá? Sobre a sétima taça e também a sétima
trombeta, tá bom? Então vamos lá, olha lá, 7º selo, capítulo 8, versículo 1. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Nossa, nós não sabemos, não tem uma explicação clara por que esse silêncio. Mas aqui dá a entender, sabe o quê? Sabe o quê? Que algo chamou a atenção do universo, dos seres celestiais e daqueles que estão na presença do nosso Deus, para um acontecimento grandioso, que fez com que todos ficassem calados por meia hora. Minha esposa deu risada ali, porque tem uma brincadeira que diz, é o período que as mulheres vai levar para serem arrebatadas, né? Os homens são arrebatados, chega lá no céu, depois de meia hora as mulheres chegam. Brincadeira, tá bom? Brincadeira, tá? Mas o que acontece aqui? Há a abertura então aqui desse selo, há aqui algo que vai acontecer, que a humanidade fica, não a humanidade, desculpe, mas os seres celestiais, aqueles que estão ali diante do trono, ficam calados. Versículo 2 fala, então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas as 7 trombetas. Talvez, né, o universo parou diante do juízo de Deus. Os anjos vão receber aqui as 7 trombetas. E lembre-se, olha, com a abertura aqui do último selo, há então um desencadeamento aqui das 7 trombetas. Com o toque da 7ª trombeta, vai se desencadear também as 7 taças. Mas tudo isso num período de 7 anos. De 7 anos, meus queridos. Veja o quão terrível será isto. O quão terrível será isto, tá? Também a 7ª trombeta, tá? Apocalipse capítulo 11, versículo 15, 7ª trombeta, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 aqui até o 19, nós temos aqui essa descrição que os reinos do mundo tornam-se o reino do nosso Deus e do seu Cristo, tá? Então relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada aqui, fogo e enxofre descendo do céu. Capítulo 11, versículo 15 a 19, fala sobre a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, que parece que vai ser dado início ao reino milenar de Cristo Jesus. E ainda ele declara, e os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivadas. Tá bom? Vamos ver
a sétima taça, que parece que se assemelha muito aí com o sexto selo e também com essa sétima trombeta aqui que acabamos de ler aqui, tá bom? Está em Apocalipse capítulo 16, versículo 17 até o versículo 21. Só vou fazer um relato aqui, tá? Sobre o efeito aqui, vozes, trovões, relâmpagos, grande terremoto como nunca houve. A grande cidade, ela é fendida em 3 partes aqui. A cidade das nações cai. Deus, ele derrama a sua ira sobre a Babilônia. Cada ilha foge, montes não são mais achados, tá? A Saraiva aqui, uma saraivada aqui, calcula-se aqui, e aqui na descrição fala sobre isso, que ele tem o peso de 1 talento. 1 talento, ele pesa em torno de 30 a 55 quilos. Já pensou nisso? Uma bola dessa caindo do céu, a destruição que isso não vai causar na humanidade, vai ser terrível. Isso está aqui, capítulo 16, versículo 17 até o 21, tá bom? Meus queridos, os julgamentos trazidos pela primeira trombeta e pela primeira taça, ambos têm impactos sobre a terra. Os julgamentos pela segunda trombeta, segunda taça, ambos têm impacto sobre o mar, transformando-os aqui em sangue. Os julgamentos pela terceira trombeta e a terceira taça, ambos têm impacto sobre as fontes de água doce, os rios e nascentes de água. Os julgamentos pelas 4 trombetas, a quarta trombeta e a quarta taça, ambos têm impacto sobre o sol. Nós vimos isto aqui, tá bom? E também os julgamentos pela quinta trombeta e a quinta taça, ambos aqui descrevem escuridão do segundo céu aqui, tá? A nossa atmosfera terrestre aqui. E as pessoas experimentam aqui uma enorme dor. Leia com mais atenção Apocalipse, esses textos que eu citei aqui. Os julgamentos pela sexta trombeta e a sexta taça, ambos envolvem o rio Eufrates e descrevem o movimento de tropas. Olha, não deu para a gente ler, né? Mas leia aí na sua casa, você vai ver sobre isso, que tem a ver com o rio Eufrates. Aquela região ali vai se tornar um vale seco, né? Seco, onde tropas e mais tropas vão se alinhar lá para ir contra Cristo Jesus no Armagedon. Também os julgamentos pela sétima trombeta e a sétima taça, ambos aqui descrevem vozes, relâmpagos, trovão, um terremoto que nunca houve, tá bom? Na história da humanidade, e uma grande praga de granizo, chuva de granizo. Mas imagine uma pedra caindo 50, 35 quilos em cima de alguém ou em algum local. É uma grande destruição. Então, meu querido, Apocalipse está aqui para nós, para a nossa compreensão. E nós estamos pregando sobre Apocalipse para você ver que não é brincadeira. Com Deus não se brinca. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Olha, as taças da paciência de Deus estão se enchendo. Daqui a pouco elas vão se transbordar. Então tome cuidado. E você, crente, viva uma vida digna de um verdadeiro cristão. Não viva uma vida aí cheia de pecado. Quem é que deu a sua própria vida por você, meu querido? Foi Cristo Jesus, que verteu o precioso sangue dele, que morreu na cruz do Calvário por você, por mim.
e o que você está fazendo por ele. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai maravilhoso, sou grato ao Senhor por podermos compreender um pouco mais da Tua palavra. É triste, são lamentações, como uma das taças fala, ai, 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 o ser humano, o eterno Deus, ele vai ser julgado pelo Senhor de uma forma triste, ó Pai. Mas Deus, estamos vivendo agora na época da graça. Aqueles que têm ouvido essa mensagem, que estão vendo esse vídeo e ainda não se converteram, essa é a oportunidade para se converter. E meu querido, se você está aí me ouvindo, entregue sua vida a Cristo Jesus. Convide a Cristo para ser o teu Salvador. Fale para Ele que você reconhece Ele como Senhor na sua vida e com certeza Ele vai te salvar. E nos comunique depois. Senhor, abençoe a cada um, abençoe o teu povo, a tua igreja, seja com o nosso país, com o nosso mundo. Já temos sofrido, eterno Deus, com essa Covid-19. Só o Senhor para ter graça e misericórdia. Então faça isso, ó Deus, e nos ajude, nos dê sabedoria para vivermos uma vida digna de sermos chamados de cristãos, pequenos Cristo. Abençoe, nos guarde e nos abençoe. É o que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua atenção e vamos terminar com mais um hino. Muito obrigado, pastor Ulisses, pela mensagem desse culto à noite. Vamos louvar o Senhor com o hino Felicidade no Serviço. Depois vamos terminar com a palavra de oração. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui para te louvar mais uma vez. Deus, eu oro, nós vamos no dia a dia lembrar sempre da sua volta, lembrar que o Senhor há de nos buscar e refletirmos cada vez mais nesse livro que o Senhor nos deixou. Eu oro que o Senhor esteja cuidando dos irmãos, das famílias, esteja cuidando de cada um, protegendo e livrando todo mal. Deus, eu oro que o Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja guiando cada um,
porque nós somos igrejas, mas não estamos nos reunindo, mas estamos ainda sendo igreja no dia a dia, no amor ao próximo, no amor a Deus. Eu oro que o Senhor esteja cada dia nos ensinando a ser igreja e que o Senhor nos proteja mais uma vez. Muito obrigado pela mensagem, muito obrigado que o Senhor até hoje está conosco, nos dando vitória, nos dando um caminho a seguir através da sua palavra. Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém.